Olá, meus alunos, mais uma vez sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de avaliação do ensino e aprendizagem, agora com a aula 3, o tema concepções de avaliação. Aliás, diversas concepções, diversos conceitos, diversas formas de entender o que é avaliação. Disciplina esta que abrange todos os métodos e procedimentos voltados para o sistema de avaliação, de exame, de mensuração do ensino e aprendizagem através de diferentes mecanismos, diferentes formas. Vamos lá? Pois então, nós trazemos aí para você, primeiramente, um contexto sobre o que vem a ser avaliação, contextos avaliativos, até porque há a utilização desta ferramenta em diversos mecanismos, empresas, escolas, instituições, na vida pessoal, profissional, constantemente estamos a avaliar. A disciplina é interessante porque coloca um foco voltado para ensino e aprendizagem, porém, nós estamos o tempo todo a avaliar situações, a avaliar problemas, a avaliar questões para propor soluções, enfim. Avaliar vem a ser uma forma de você perceber o que está acontecendo, analisar quais são as circunstâncias interferentes, atenuantes, agravantes, para poder mensurar qual é a sua percepção em cima daquela situação. Pois bem, em empresas, quando nós colocamos aí, você pode observar, é muito utilizada a questão de avaliação de resultados, avaliação de rendimento, avaliação profissional. Nós temos aí nos mecanismos públicos, nas instituições públicas, mecanismos de avaliação de desempenhos, avaliações periódicas de desempenhos, para os servidores, a partir da administração, para poder verificar como está o rendimento de cada um. Rendimento esse que pode ser medido de diversas maneiras, qualitativamente, quantitativamente, enfim. Nós temos ainda episódios voltados principalmente para escolas, que é o nosso foco aí, quando nós colocamos. Nós temos isso no cotidiano, nós temos isso na família também. Porém, com escolas é o nosso foco, até porque avaliar num sistema escolar envolve uma série de fatores, e não só aquela clássica que conhecemos aí de antigamente, a prova, o professor, a sala de aula, o aluno. Não, avaliar hoje compreende um cenário muito maior, um espectro muito maior de possibilidades avaliativas e de formas de análise dessas avaliações. Até porque, se você for pegar no cotidiano, como é o exemplo que nós trazemos aí, no cotidiano nós fazemos análises em cima de um determinado cenário comercial, vamos colocar, por exemplo. Um comércio, ele possui diferentes formas de análise e diferentes formas de avaliação. Quando nós pegamos um cenário comercial na atualidade, se o foco a empresa, os recursos humanos disponíveis, se as ações que estão sendo levadas ali não são satisfatórias, a avaliação vai me apontar quais são as deficiências, é possível avaliar e é possível mostrar quais são as deficiências e apontar quais seriam, através de análises, as diversas formas de se chegar ao entendimento, para mudar, para diversificar, para ampliar, para recuar, enfim, chegar a um consenso do que deve ser feito. A avaliação, sistemas avaliativos, estão presentes no nosso cotidiano. Para a nossa aula, e eu trago aí para você, nós temos diversas formas de educação. Aliás, é interessante o aluno observar que o professor não está ali a captar somente a educação formal. E aí o texto base traz situações voltadas para a educação formal, informal e não formal. E você, sabe quais são as diferenças destas formas de educação? Já parou para pensar? Pois bem, a educação formal é aquela pautada nos currículos, ela é inclusive linear, ela tem uma sequência. Quando você entra na primeira série do ensino fundamental, na segunda, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, todas estas formas gradativas de se alcançar o conhecimento, ela se dá através da educação formal. Ela é pautada por currículos, por projetos políticos pedagógicos, pela Lei da Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Todos esses recursos legais, pedagógicos, são amparos para que a educação formal ela se cristalize. O professor, quando ele está em sala de aula, ele lança a mão da educação formal também. Nesta proposta de educação formal, o professor, ele nada mais é do que uma pessoa que faz a análise em cima de todo o currículo, ele faz a análise em cima de todas as propostas pedagógicas, ele faz uma análise em cima da necessidade do que o aluno vai ver, e aí eu chamo a atenção até para os parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa, por exemplo, que incluem, através das diferentes séries, dos diferentes anos do período escolar, formas de se trabalhar, conteúdos a se trabalhar, e estes conteúdos
dentro de avaliação, eles devem ser percebidos como estratégias, como tópicos, como objetivos, como justificativas, como métodos para se chegar ao principal objetivo, que é o conhecimento levado ao aluno. A educação formal, então, ela é pautada em cima destes mecanismos lineares, formais, legalizados, oferecidos para a escola. E já a educação não formal é aquela que nós atravessamos contextos educativos não lineares. São cursos, são qualificações, são instruções voltadas para a cidadania. Elas podem acontecer o tempo todo, elas podem acontecer no cotidiano, elas não dependem de uma linearidade. E a educação informal é aquela do cotidiano, aquelas vivências, as experiências, e não necessariamente pautadas somente em vontades educativas, mas em contextos que o aluno vai experimentando e vivenciando. Estas três formas, observe aí, a educação formal, a educação não formal e a informal, elas também podem ser objetos de avaliação. Elas podem ser, sim, analisadas. E é este o momento necessário para poder se fazer uma análise, uma reavaliação, uma retroalimentação do sistema para poder se chegar a um entendimento mais amplo se o conhecimento está chegando, se está sendo difundido junto aos alunos ou não. Ok? Continuando aí. Nós temos, inclusive eu até faço alusão a uma obra muito importante sobre Michel Foucault. Michel Foucault, um filósofo, um historiador, um educador que contribuiu deveras aí com a parte da educação, ele tem uma obra muito importante no cenário do direito, no cenário da educação também, chama Vigiar e Punir. Em que Michel Foucault faz uma análise em cima das prisões, o sistema de prisões. Ora, professor, o que tem a ver prisões com educação? Na verdade, o livro ele traz um entendimento sobre vigilância e punição, né? Vigiar para poder entender os contextos, estar em constante observação e punir caso haja um desvio de condutas. Pois bem, o que isso tem a ver com a educação? Quando nós colocamos aí a avaliação, muitos professores colocam a avaliação como sendo uma estratégia de punição. E aí, nessa estratégia de punição, aquele aluno vai me pagar, aquele aluno vai ver o que eu tenho para ele fez graça, ele não compareceu às aulas, ele burlou o sistema de avaliação, e aí, quando o professor está carregado destas ideologias, destas vontades, ele está se equiparando a um sistema punitivo somente, e não avaliativo de conhecimentos, né? Algo que venha a produzir significados na vida do aluno. Esses significados que fazem com que o aluno progrida na sua vida, tenha um reflexo no seu cotidiano. Pois bem, quando a avaliação ela é tomada através da ótica punitiva, ou às vezes, quando nós falamos punitiva aqui, eu quero que você, acadêmico de letras, você que está assistindo a nossa videoaula, você entenda como uma forma de trazer uma resposta positiva ou negativa a um fato vivenciado. A gente imagina a punição como chibatas, como prisões, como castigos. Não, a punição ela acontece de diversas maneiras. E desculpe falar, mas tem professores que se satisfazem ao perceber que o aluno tirou uma nota vermelha, o aluno tirou uma nota inferior à média, ou o aluno tirou uma nota 0. Né? Infelizmente, nós percebemos isso daí em alguns casos e é prejudicial, porque o professor ele está dotado desta ideologia. Esta ideologia é punitiva, não é o foco da avaliação. Continuando aí, nós temos, até coloquei duas figuras interessantes aí para nós observarmos. Um aluno, né? Professor, por favor, só mais uma chance. E parece que o professor tem a satisfação de dar a nota vermelha. Ou quantas vezes vocês, alunos, já se depararam com uma situação dessa, em que você se sentia amarrado na cadeira ou com uma tapa na boca para poder não falar, não se expressar. Isso é muito prejudicial porque isso trava o conhecimento, trava a informação. E eu digo a você, futuro professor, hoje acadêmico de letras ou até já com uma graduação, uma licenciatura, o conhecimento ele se constrói juntos. O professor em sala de aula, ele é um mediador, ele é um instigador educacional, ele é um mediador da educação, ele constrói juntos. E hoje, no cenário tecnológico que vivenciamos, nós temos o quê? A inserção de celulares, de tablets, de notebooks, de computadores, programas diversos que fazem com que o conhecimento chegue, a informação, ela chegue muito mais fácil, é muito mais acessível ao aluno. Logo, o professor, ele não só deve estar carregado de conhecimentos,
carregado de informações também a repassar aos seus alunos, como deve saber gerenciar este momento, porque quantas vezes a prova é feita, a avaliação ela é feita, o exame ela é feito, e aí entram os tradicionais recursos, há tradicionais questionamentos em cima da avaliação. E quando o professor não abre o seu imaginário, a sua ideia, a sua concepção de avaliação para os questionamentos, é sinal de que essa avaliação ela pode estar um pouco viciada. E aí é um problema, porque questionamentos eles serão feitos o tempo todo. É para isso que nós estamos trabalhando os nossos alunos. Colocar os alunos de uma forma crítica, reflexiva, capaz de mudar a realidade que eles estão inseridos, é necessariamente fazer com que ele questione sim o sistema avaliativo. Curso de letras da Unitins, eu já tive provas minhas contestadas, né? Questões contestadas. Sabe o que eu fiz? Eu achei ótimo. Por quê? Porque além de o aluno ter detectado um possível erro, ele expôs um outro lado, uma outra versão. Quantas questões que nós acompanhamos aí na internet mostram perguntas simples? Eu recentemente vi uma pergunta simples em que a professora colocava ao aluno: desenhe ao seu lado o que se pede. 2 pontos. De um lado tinha desenhar seres vivos e do outro lado seres não vivos. O que o aluno fez? Do lado de seres vivos ele desenhou uma pessoa. Do lado de seres não vivos ele desenhou, era para desenhar uma cadeira, uma mesa, enfim. Ele desenhou uma pessoa morta. E aí? Uma pessoa viva é um ser vivo, uma pessoa morta é um ser não vivo. Ele não está errado. Então, há diferentes formas de contextualizar a questão, a avaliação, para poder se questionar o aluno. E aí o aluno pode vir a questionar. E aí, tá certo? Desculpe, mas ele não está errado, né? O que é o erro? Nós vamos trabalhar sobre essa questão do erro também, né, para sistemas avaliativos. Vamos lá? Continuando. Nós temos aí a dificuldade do aluno em se avaliar também. Eu incluo aí a situação do aluno quando precisa fazer uma autoavaliação. Autoavaliação que em outros contextos de avaliação já foram questionados. O professor, que isso? Eu vou propor uma autoavaliação para o aluno? É claro que o aluno vai dar 10 para ele. Ora, enquanto o aluno não puder se autoavaliar, ele não vai ter a reflexão sobre seus atos. Ele não vai ter uma reflexão sobre suas ações. Quando o sistema avaliativo propõe ao aluno, dê uma nota, mesmo que de 0 a 10, designar-se um ponto. Isso é uma estratégia do professor. Designar um ponto para que o aluno se autoavalie. Eu digo aos senhores, com total certeza, nem todos se darão 10. Aqueles que se darão 10, com certeza ele pode dar porque está precisando, aumentar a nota dele, a sua média, mas ele vai ter consigo mesmo a reflexão de que aquele 10, aquele 1 no caso, não é 1, mas 0,9, 0,8. Ah, professor, mas como mensurar isso daí? Questão de reflexão. Dar um 10 para mim mesmo é entender que eu estou acima da média, eu estou 100% de aproveitamento, eu não tenho erros, eu não tenho vícios, eu só tenho virtudes. Ora, eu também quero um aluno assim. Mas o aluno colocar a nota integral para ele causa nele uma reflexão. Continuando, dificuldades do professor. A dificuldade do professor fazer a avaliação também. Eu digo aos senhores, boa parte das avaliações elas são de dificuldade para o professor. Uma, porque o professor começa a se questionar. Ensinei? Não ensinei? Eu coloquei esse conteúdo? Eu não coloquei? Como é que eu vou colocar esta questão? Eu trabalhei isso em sala? Eles entenderam? Ora, eis um dos fundamentos da avaliação, um dos objetivos da avaliação. O professor balizar o seu conhecimento também, balizar a sua forma pedagógica. Então, é interessante. Nós temos ainda dificuldades do professor com relação à forma com que ele coloca esta questão. A dificuldade em se perguntar. Ora, é muito fácil eu colocar uma pergunta fechada com respostas alternativas A, B, C, D, E. Colocar uma questão aberta, primeiro, preciso ter uma chave de resposta. Segundo, eu preciso ter pontos-chave a se avaliar. Terceiro, eu preciso saber quanto vale cada tópico. Eu peço para ele conceituar, avaliar e descrever. Então eu preciso partir aquela nota no mínimo em 3. Se ele colocou 2, não tem como eu colocar, esse aluno merece um meio ponto. Esse aluno, não, esse aqui não é bom. Isso é subjetividade. O professor também tem dificuldades para avaliar, mas ele principalmente
faz reflexões consigo mesmo. E aí, eu incluo para você a questão que aparece no texto base aí sobre a avaliação formativa, somativa e diagnóstica. Peço para você observar também, até porque há uma situação de avaliação formativa em que se vai formando o aluno no decorrer do curso, diferentes mecanismos avaliativos, diferentes formas de interpretação dos resultados, e aí tem alguns casos, me desculpe, mas tem também aquele caso que o professor, mas eu vou estar dando nota para o aluno, não é dar nota, é entender diferentes formas de manifestação do conhecimento. Quantos alunos não são hábeis em uma disciplina, mas são excelentes em outras? Quantos alunos demonstram muito mais satisfação em fazer ou deixar de fazer? O momento de prova, propriamente dita, aquela escrevinhação, vamos dizer assim, aquele momento de escrever na prova, aquele momento é um momento muito específico. Tem que preparar o aluno para isso também, mas por que não avaliar através de um seminário, de um teatro, de uma avaliação em conjunto, de um diálogo, de um discurso, de um debate, enfim, diferentes formas de se avaliar. A educação, através de uma avaliação somativa, é a soma mesmo, pontos. 1 mais 1 igual a 2, mais 4, chega até 10, avaliação somativa, inclusive ao final, né, do contexto avaliativo, da disciplina, enfim, e a avaliação diagnóstica para fazer uma análise em cima de uma situação, propor um cenário, entender contextos, diferentes formas de avaliação também. Veja que todas estas estão voltadas também para o autoconhecimento, conhecimento do professor, como é que ele está ensinando. Quantos professores têm dificuldade e até pavor em fazer uma autoavaliação ou propor aos alunos que façam autoavaliação? Ah, mas eu pego no pé desse aluno, esse aluno ele vai me avaliar mal. Eu falo uma frase e costumo falar isso muitas vezes. O aluno gosta de bagunçar, mas não gosta de quem deixa bagunçar. Pode ter certeza. Na continuidade aí, nós colocamos aí uma síntese, né, do que vem a ser a avaliação diagnóstica. Observe o quadro aí. A avaliação diagnóstica, formativa e somativa, aliás, são vários propósitos e as épocas a se analisar, né, a se usar, quando aplicar, por quê, para que usar estas avaliações. A avaliação diagnóstica, né, verificar a presença ou ausência de pré-requisitos. A formativa, apenas para constatar se os objetivos foram alcançados pelos alunos. Ou a somativa, classificar os resultados de aprendizagem. Vale lembrar que essa classificação ela deve ser levada de uma forma muito técnica, né, para não se menosprezar resultados aí. Início, ou durante, ou ao final de um semestre ou de um ano letivo, diferentes formas. Você já ouviu falar sobre isso, só que nós trazemos para você aí de uma forma bem sintética para você entender. Ainda assim, perguntas com relação à reprovação, aí o aluno participa disso daí, aí chega aquela pergunta, peraí, mas o aluno reprovou, e agora, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Eu aproveito até para colocar essa charge, dê uma olhada aí. Em 1970, havia o questionamento, claro, em cima das notas, né? Que notas são estas? E o aluno, ele se sentia realmente reprimido, acuado, apesar de que o contexto avaliativo também era outro, mas o questionamento era pelo menos em cima do aluno. Peraí, será que é só o aluno? Será que o professor é um ser supremo? Diferentes contextos. Hoje, nós temos um cenário diferente. Que notas são estas? Veja que até na grafia há erros aí de português, né? Mas o questionamento por parte dos pais, o professor ele perde a autoridade, diferente de autoritarismo, e o aluno ele acaba se sentindo o quê? O rei, o dono da situação. Claro, os envolvidos nesse cenário são professor e aluno. Os envolvidos neste contexto avaliativo são professor e aluno. Agora, o professor, principalmente dentro dos respaldos legais, os planejamentos, as suas normativas, ele tem como apontar onde está o erro. Nas chamadas, nos apontamentos de conselho de classe, nos apontamentos de outros professores, é possível colocar de uma forma mais clara como é que está isso aí. Para finalizar, nós só trazemos aí para você alguns artigos sugeridos, né, do Lucchesi. Lucchesi e avaliação, acho que são nascidos juntos aí. Lucchesi, Cipriano Carlos Lucchesi fala muito sobre avaliação, o que é mesmo o ato de avaliar. Ensinar e avaliar a ação de domínio público, né, do Ivo José Botti, ou a da Cátia Luciana de Oliveira, em conjunto com outros autores, Compreensão e Leitura, além de livros que nós colocamos também na bibliografia aí, básica, na bibliografia complementar. Não pode deixar de ter na sua estante Perrenot,
né? Felipe Pernot, que fala sobre avaliação entre duas lógicas, Manual de Avaliação Formativa e Sumativa do Aprendizado Escolar, Educação Não Formal e o Educador Social, da Maria da Glória Gon, Vigiar e Punir, que eu mencionei com vocês, ou a Avaliação da Aprendizagem Escolar, já citado aí com o Cipriano Carlos Lucchesi. Com isso, nós convidamos você a aprofundar esses conhecimentos em cima de avaliação, até porque estes conhecimentos vão nortear a sua forma de avaliar e a sua forma de entender a avaliação também, ok? Um abraço e até mais!